Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa última live desse mês de setembro, né? Que passou muito rápido, né, gente? O mês de setembro parece que começou ontem, passou bem rápido, mas com certeza ele não passou despercebido, né? A gente conseguiu estar junto aí durante esse mês tão especial, tão importante, né? Esse mês tão valoroso, onde a gente conversa aí mais intensamente sobre saúde mental, né? Onde a gente conversa mais um pouquinho aí, desmistifica, né? Especialmente assuntos que são muitas vezes de cunho até popular, mas às vezes as informações que chegam até a gente são muito erradas, né? E a gente precisa tomar muito cuidado. E a gente tem muito orgulho mesmo de abraçar a campanha do Setembro Amarelo, né? Já por 3 anos, e a gente pretende continuar, porque é muito valoroso, é muito importante, e acho que nesse momento nunca foi tão importante, né, falar sobre saúde mental. Então, esse mês de setembro aí já se foi, né? Hoje é o último dia do mês de setembro, mas como eu disse, não passou despercebido, né? Nós vivemos bastante coisa, tanto nas redes sociais quanto aqui dentro mesmo dentro da escola, e foi muito importante ter todos vocês perto da gente, né? Vocês que chegaram, que conheceram a gente através do Dr. Wesley, da doutora Ana, né? Da psicopedagoga Graziella, vocês que vieram, né? Que estão acompanhando a gente, que estão com a gente aí. Sejam muito bem-vindos, viu? E a gente espera que vocês fiquem. A gente costuma falar sobre saúde mental várias vezes ao ano. Na verdade, a gente fala diariamente através dos nossos projetos, né? Especialmente o Líder em Mim. Mas eu espero que vocês se sintam à vontade para continuar com a gente. E hoje essa live, gente, ela não poderia ser mais especial. E não tinha outro jeito para a gente terminar, né, esse mês de setembro, senão com a presença dos nossos dois queridos psicólogos, Dr. Wesley e doutora Ana, né? A doutora Ana já chegou aqui, Dr. Wesley também já está por aqui com a gente. Deixa eu convidar aqui essa, né, doutora Ana, maravilhosa, rainha lá dos Reels, nossa amiga, nossa parceira querida. Ah, Oi, ei! Boa noite, tudo bom, Ana? tudo jóia? Como é que você Que bom tá? que Como você. é que vocês estão, gente? Saudade de vocês. Tô E é isso que ajustando eu ia aqui. falar agora. Parece que foi ontem, mas na verdade já passou uma semana e eu tô com saudade, eu tava com saudade já. Pode acreditar. Também. Muita, muita. É bom, né, a Bastante. gente poder falar sobre isso, né? A A gente gente poder falar de se forma pega, franca, poder falar de forma aberta, é muito bom mesmo. com certeza. Eu tô esperando só o O Wesley enviar Wesley aqui a mandar o. solicitação Aham. pra gente poder fazer esse trio aqui. Aqui, o Edgar entrou. Boa noite, Edgar. Boa noite para você que está entrando agora. Boa noite, especialmente para vocês que vieram aí dos perfis da doutora Ana, você que está vindo do perfil do doutor Wesley, né? Vocês que estão, sejam muito bem-vindos, viu? Sejam muito bem-vindos. Muito Puxe uma bom ter vocês cadeira, pegue aqui. um café. Exatamente, que bom que vocês vieram, né? Pega um cafezinho, olha lá, a doutora Ana já está com a aguinha dela, né? Eu deveria estar com a minha água aqui, mas não estou. Pessoa hidratada, né? É um exemplo, né, doutora Ana? Um exemplo aqui de se hidratar. Sou não, sou não. Não é? Gente, bebam água, viu? Ah, o Wesley mandou aqui, ó. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai entrar aqui, né? Ah, chegou! Ei, Boa noite, boa Tudo bom, noite. Wesley? Tudo bom, tudo. doutor? Vocês estão bem? Ótimo. Seja bem-vindo. Eu tô bem. Está bem, graças a Deus. Seja Que bem-vindo. bom, Que bom que você está aqui. que bom. Eu sei que a agenda de vocês é bem corrida, especialmente agora nesse mês de setembro, né? Então, assim, para a gente é uma grande honra vocês poderem ceder esse tempinho aqui, né, para uma causa tão bacana e que é a causa, na verdade, da vida de vocês mesmo, né? A vida de ajudar pessoas que estão nesse estado de saúde mental afetada, né? E a gente está aqui realmente para falar isso e tentar ajudar o máximo de pessoas possível. Então, assim, que precioso é ter vocês aqui com a gente, viu? Sejam muito bem-vindos.
A Obrigado. gente agradece demais o convite foi ótimo. O Wesley é um querido, uma pessoa que eu confio muito no trabalho dele, então Ah, vai é ser ótima essa recíproco. live. Estamos em família. Estamos. Então eu já posso começar perguntando? Bora, Acho que vamos sim. lá. Porque, olha, hoje eu tô curioso, tá? E eu assim, preparei umas perguntas aqui, e o tema da live hoje, né? Eu acho que é mais prático impossível, né? Afinal, como eu posso melhorar o meu hoje? Então, a gente não vai deixar você sair aqui do mês de setembro, a gente não vai deixar você sair dessa campanha que nós fizemos aí de 30 dias, sem respostas práticas. Caso você não tenha entendido até agora, é hoje, tá? Então, hoje você vai tirar essas dúvidas finais aí, né? A gente, caso a dúvida que vocês tenham não apareça aqui, você pode mandar no chat. A gente vai tentando acompanhar você. A doutora Ana é expert em acompanhar chat. Ela é. Eu confesso que eu me perco, gente. Eu me perco às vezes. O chat é muito para mim. E tem horas que o chat desaparece aqui da minha tela também, tá? Então, acontece. Às vezes eu vejo, estou vendo agora, ó, a Camila chegou, deu boa noite. Ó, o André Botelho. Oi, André. Bem-vindo, né? Tô vendo agora, eu tô vendo nesse momento. Mas às vezes o chat desaparece, tá? Então, se isso acontecer, Ana, é sua missão hoje Pode também, deixar, eu tô tá aqui. bom? Fica de olho, Gente, Ana, porque olha eu só. sou mil. Então, bem-vinda! Pode deixar que o olho é de Ó, lince aqui, não passa um. já não me sintam só. Atenção, os bilíngues aí me adicionem, hein? Atenção. Gente, seguinte, eu vou começar com você, doutor Wesley, porque é a primeira vez, né, que a gente está junto, assim, em live, e eu tô muito curioso, assim, para saber mesmo de você. A gente falou aqui no colégio esse ano, a gente tratou bastante sobre gratidão, né? A gente teve um projeto bem legal da gratidão aqui na escola, né? Ainda estamos falando sobre gratidão. Para quem não teve a oportunidade, tem um vídeo aí no nosso feed, também lá no YouTube, se você preferir, né? E o nome é esse mesmo, Gratidão, para que você possa acompanhar. E aí, doutor, eu queria saber de você o seguinte: algumas pessoas podem ter ficado assim meio confusas, né? Mas gratidão, tá, né? A gente fala de gratidão, a gente lê muita coisa na internet de gratidão, aquelas frases feitas e tal. Então eu queria assim ouvir de você qual é assim, qual é a relevância, qual é a importância da gente praticar realmente a gratidão para a nossa saúde mental? Tem a ver ou não tem a ver? Tem sim. Primeiramente, boa noite a todos, né? Eu me chamo Wesley, é a primeira vez que eu estou aqui no perfil com vocês do Colégio Valparaíso. Acho que algumas pessoas me viram aí em alguns vídeos, né, no decorrer do mês de setembro. Fico muito grato pelo convite, né, que partiu aí principalmente da Ana. A Ana que eu conheci lá no primeiro semestre da faculdade, então a gente já tem um tempinho de história, né, Ana? E Um depois bocadinho. nos encontramos novamente aqui no Instagram. E essa questão da gratidão, atualmente a gente tem ouvido falar muito realmente nas redes sociais, principalmente, né? Então as pessoas estão sempre gritando gratidão, né? Postando, colocando como frase de destaque, mas ela tem sim uma relevância para a saúde mental, por quê? Porque quando a gente fala de gratidão, a gente fala de aceitação também. Então, a partir do momento que você aceita, né, por exemplo, que você aceita as suas limitações e que você compreende que você tem, né, ali algumas características que são especiais, algumas características que são importantes, tudo isso, né, a partir daquele momento que você está grato, faz com que você possa avançar também para outros pontos. Por exemplo, se eu sou grato por ter uma casa, então eu posso partir para um outro ponto também, que seria o quê? Vou comprar um carro agora, né? Ou vou programar uma viagem. Então, só para simplificar com esse exemplo, né, ela traz também um pouco desse conforto. Ela tira um pouco daquela ansiedade de preciso ter cada vez mais, preciso que seja cada vez melhor, ou que essa casa seja maior. Não, eu aprendo a fechar aquele ponto que também é importante para mim e vou avançar para um outro. Mesmo que o objetivo seja uma casa maior, então eu sou grato, né? Eu estou mais tranquilo, eu não preciso ficar ansioso, desesperado, não preciso concorrer com as outras pessoas, competir e posso seguir. Então esse é um dos benefícios dela. Certo.
E eu acho bacana a gente falar isso porque a gratidão, a gente, né, abordou bastante, e a gente pode dizer assim que a gratidão ela vai além das frases feitas, daqueles posts que a gente encontra no Google Imagens, né? Gratidão não é só você postar uma frase bonita, gente, no seu perfil e ganhar bastante like. A gratidão é você praticar realmente todos os dias, entender que tudo bem você querer melhorar, mas que o hoje precisa ser vivido e aproveitado, né? Se eu estiver falando alguma besteira, gente, se vocês me cortem, por favor, tá? É, É porque eu acho que certinho. a gente porque a gente fala bastante, né? A internet tem muita falácia na internet, né? Tem muita coisa feita, muita coisa pronta. E a gente gosta realmente, igual o Dr. Wesley falou, a gente gosta bastante de postar gratidão, falar gratidão, gratidão, seja grato, 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 grato. Mas será que a gente está sendo grato mesmo? Sabe? Essa semana a gente falou aqui a gente fez um evento com o Fundamental 1, né, com os alunos do segundo ao quinto ano, e uma das coisas que foi falada lá que marcou bastante foi: se você parar para pensar, você tem mais coisas para agradecer do que para reclamar, né? Então, assim, às vezes a gente não dá valor, né, a muitas coisas, e uma coisa assim que me marcou muito, gente, foi ah, a gente fez uma ação com os meninos do infantil, eles deram uma voltinha pela escola, foi bem legal. Eles foram falar algumas frases bonitas para os meninos do Fundamental 2, entregar um coraçãozinho que eles fizeram lá com muito carinho. E nesse coração eles escreveram ali coisas pelas quais eles estavam gratos, né? E quando você pegava, quando você pegava o coraçãozinho para ler, eram coisas tão simples, coisas que nós hoje falamos assim, meu Deus, que bobeira. Mas às vezes a gente precisa voltar a ser criança nesse ponto e começar a ser grato pelas coisas mais bobas mesmo. A gente acha que gratidão vem quando você compra um carro, quando você compra uma mansão, quando você adquire um passaporte para fazer uma viagem internacional, né? Quando você é presenteado com alguma coisa muito cara. Então a gente associa muito gratidão ao dinheiro, né? Infelizmente a gente tem isso. Então por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, porque às vezes as pessoas acham assim, embarcaram numa modinha. Mas na Hum. verdade não. Na verdade a gente queria resgatar mesmo esse sentimento, às vezes até infantil, né? De voltar a sentir gratidão como uma criança. De agradecer porque almoçou, de agradecer porque o pai deu um abraço, de agradecer porque antes de vir para a escola a mãe deu um beijo e falou que amava muito aquela criança, né? Então são coisas pequenas e sentimentais, né? O ser humano ele Sim. se tornou totalmente anti-sentimento, né? Então O a gente próprio só fato queria de você estar saudável, né, em meio a uma pandemia já é um motivo enorme de você ser grato, né? De ter emprego quando a gente percebe números tão altos de desemprego. Então, é super importante. Sem dúvida, sem dúvida. exatamente, exatamente. Ó, a Josiane Cândido, outra psia aqui com a gente, seja bem-vinda. A doutora Josiane falou aqui, ó, não é moda a gratidão, mas necessária. Muda até as conexões cerebrais. E Sim. é isso mesmo. Sim, é disposição, né? Se você, quando a gente só lamenta, no exemplo, o carro que ainda não tem, você deixa de aproveitar a casa que você mora, você deixa de Exatamente. aproveitar a saúde que você tem no meio de uma pandemia, de repente você deixa de aproveitar dias e dias a mais que você teve com seus filhos e que, porque estava trabalhando de casa no meio de uma pandemia e que talvez você não pudesse fazer isso e não fosse nem passar pela infância dos seus filhos em 1 ou 2 anos, por conta da pandemia, você ficou em casa, teve um teletrabalho que foi potencializado. É claro, gente, eu não estou romantizando uma situação trágica, não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é É que importante. mesmo em situações difíceis, a gente consegue encontrar pontos de gratidão. É o exercício que vocês fizeram com as crianças, né? Mesmo em situações complicadas e difíceis, a gente consegue encontrar pontos que você fala, caramba, tem algum aprendizado para eu tirar desse perrengue. Exatamente, exatamente. E é E a própria exatamente sobre. questão, e assim, você exercitando a gratidão, você evita um pouco dos pensamentos negativos, né? E os pensamentos negativos, disfuncionais,
a gente sabe que eles acabam atraindo outros, né? Isso sustenta muito ali da depressão, isso sustenta muito da ansiedade. Então você começa tendo pensamentos negativos, você tem aquelas emoções como tristeza, você começa a ter reações fisiológicas como choro, como desespero, você pode entrar, né, em uma crise de ansiedade. Então, a partir do momento que você olha por essa outra perspectiva da gratidão daquilo que você tem, as emoções que vão acompanhar são emoções muito mais fáceis de lidar, né? Alegria. Exatamente, exatamente. Isso que o Wesley falou é muito verdade, porque a gente trabalha com esses pensamentos na nossa clínica e o que que a gente percebe? Assim, um padrão de pensamentos ansiosos, né? Uma pessoa ansiosa, ela tem um padrão de pensamentos voltado para o alerta, para o perigo. E aí aquela brincadeira que eu faço, é o perigo de atravessar a rua num rompante e vir um carro acelerado e você não vê, o carro não te vê e você ser atropelado, ou de um apocalipse zumbi acontecer. Assim, semana que vem, a pessoa que é potencialmente ansiosa, ela sempre pensa em todas as possibilidades de tudo que pode dar errado, é, das piores formas possíveis. Na mesma forma, o paciente que tem características depressivas, ele já vai ter um viés de pensamentos focado no que é negativo. Então, assim, poxa, olha só, eu participei de uma competição e eu fiquei em terceiro lugar. Fiquei em terceiro lugar. Eram 100 pessoas e eu fiquei em terceiro lugar. O depressivo vai falar assim, tá vendo? Não fiz direito, fiquei em terceiro lugar, onde já se viu. Ele sempre vai ver o viés negativo. Então, a gratidão, ela faz com que a gente, esse exercício de prática de gratidão, faz com que a gente rompa esses padrões de pensamentos. Isso não é místico. Quando a gente fala em romper padrão de pensamento, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa energética, quântica. Não, não é não. Não é não, é um padrão mesmo. Isso é científico, é um padrão científico de olhar uma situação próxima da realidade. Não é razoável numa competição com 100 pessoas, se eu fiquei em terceiro, eu achar que eu fui mal porque eu não fiquei em primeiro. Sim. Né? Não é razoável. Isso é buscar um ponto de realidade, não um jogo do contente. Sim. Foi como a Exatamente. moça falou aqui, né? Tem algumas pesquisas, inclusive, que mostram, né, que comprovam a importância da gratidão, né, de você estar exercitando isso. Assim como tem algumas pesquisas também apontando agora para o contato com a natureza, né? Então, assim, são coisas simples, mas que trazem um benefício muito grande, que trazem um ganho muito grande para a pessoa e gera qualidade de vida, né? Sem contar que quando gera qualidade de vida para um de nós, isso acaba refletindo com as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que convivem com a gente no trabalho, nas nossas amizades. Vocês podem ver, por exemplo, uma pessoa que está grata, que está mais leve, é mais agradável você estar com ela do que você estar com aquela pessoa que só está olhando ali pelaquela perspectiva do triste, do negativo, da perda. Exatamente. E é muito legal, gente, a gente contextualizar isso também, porque a gente começa a perceber que tem coisas que a gente jura que não tem absolutamente nada a ver com saúde mental, mas talvez ela diretamente quando você fala gratidão, aí quando você fala, tá, mas gratidão não tem absolutamente nada a ver com depressão e ansiedade, né? Calma aí, gente, vamos parar. Mas quando a gente esboça, quando a gente descabela, né, assim que a gente vai catando ali, né, os piolinhos, a gente começa a perceber que sim, né, a falta da prática da gratidão te leva à ansiedade, te leva à frustração que pode te encaminhar até um quadro depressivo, né? Então assim, tem a ver, na verdade tem a ver. Então praticar a gratidão, né, e eu até quero reforçar aqui nós não estamos romantizando que você não viva os momentos ruins e não se dê aquele tempo de respirar e, meu Deus, calma aí, peraí que eu sou um ser humano, né? Meu Deus, quebrei minha perna, sou grato. Não é isso, tá? Nós não estamos romantizando.
A gente Aí não não está dá também, romantizando né? Tem que aquilo. entrar em contato com o que está sentindo, né? Não dá para mentir Exatamente. também, para se enganar. Que é o que as É, pessoas não, chamam também na internet de positividade tóxica, né? Quer dizer, perdi o emprego, não tem nada positivo naquele momento e a pessoa grita ali como se exato. estivesse super feliz. Então, a gente tem que ter um equilíbrio dentro desses pontos também. As emoções, né, é muito natural você sentir alegria, você sentir tristeza, você sentir raiva, você sentir nojo. Então não vão ser só emoções boas o tempo todo e nem só emoções ruins o tempo todo. Quando a gente fala da gratidão, é você olhar um pouco mais, né, para esses outros acontecimentos, tentar interpretar aquela situação um pouco de uma forma um pouco mais positiva, né, ou até por uma outra perspectiva. Deu tudo errado. Mas eu estou grato por estar vivo ou por ter oportunidade de tentar assim, 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 procurar outras formas, né, outras possibilidades. É isso. Exatamente. Então, gente, é só para a gente ter, assim, deixar claro que não, nós não estamos romantizando e nem querendo que você vire um robô grato por tudo que acontece, bati o dedinho na quina da mesa, meu Deus, sou grato, obrigado. Não, não é isso. Viva o seu momento, mas não se lembre, mas não se esqueça de que ao seu redor existem coisas melhores. Então se apegue a elas. Né? Porque se você toma o hábito de reclamar pelo ato de você acordar, tem que trabalhar, a sua vida vai virar um bololô, né? A sua vida vai virar exatamente isso. Você vai atrair isso, né? A gente acha que isso também é falácia de internet, mas você atrai isso, real mesmo. O seu cérebro vai produzir, né, a energia suficiente para que você atraia aquilo ali de ruim para a sua Exatamente. vida. Madá Né? falou Então, aqui, ó, que a gente, gratidão seja algo de dentro para fora, que seja real e não se resuma a um post nas redes sociais. Exatamente isso. é isso. Exatamente isso. É isso. É isso. E já passando assim para uma outra pergunta, eu vou voltar isso, né, e ainda um pouquinho assim mais ou menos sobre gratidão, mas eu vou passar para uma aqui, Ana, que é o seguinte: quais são os pontos de atenção que nós devemos ter para perceber que alguém ou nós mesmos precisamos de ajuda? E aí eu estou falando sobre ansiedade, eu estou falando sobre depressão, eu estou falando sobre talvez aquele momento em que a gente acha, tá? Lembrando que eu estou falando, a gente acha, não é diagnosticado, que a gente acha que, acho que agora eu cheguei num limite aqui, eu estou me sentindo diferente, não estou legal. Quando que a gente precisa? Quais são os pontos de atenção que existem para que a gente vire a chavinha e fala, preciso de ajuda? Ou que alguém precisa de Mudanças ajuda? bruscas de comportamento, né? Mudanças de padrão que são abruptas. Então, uma pessoa que sempre foi disposta, que conversava com os amigos, que era sociável, passa a falar que não quer sair da cama, passa a pensar que às vezes poderia dormir mais uns 2 dias seguidos, tem mudanças de apetite muito abruptas, começa a pensar, por exemplo, quando vem uma crise ansiosa, que aquilo nunca mais vai passar, começa a sentir que não há esperança no futuro. Essa falta de esperança no futuro é um sinal de que algo está errado. Assim. É uma pergunta que é recorrente, inclusive, para a gente, nas primeiras consultas, é assim, e aí, como é que você se vê daqui a um mês? Como é que você se vê daqui a um ano? O que, que você tem em mente na sua vida? Quando a pessoa está adoecida, ela tem dificuldades de pontuar sobre o futuro dela. Ela tem dificuldades de se perceber, ou quando percebe, imagina um futuro muito trágico, muito ruim, muito angustiante. Então, todos os sentimentos que eles são muito intensos e são de uma mudança, né? Se eles são intensos e aparentemente eles não são razoáveis, eu estou muito triste, mas eu tenho tudo na minha vida, não tem motivo para eu estar triste. Isso é um sinal de alerta. Eu estou com tudo sob controle, mas ainda assim a minha ansiedade bate, eu acho que as pessoas estão me julgando, que todo mundo está achando que eu falo só bobagem, eu não tenho mais coragem de ir para o trabalho, eu não tenho coragem de falar em público, e eu antes falava. Isso são características de atenção. Além disso, isso daí é uma questão mais
pontual e de um potencial risco. Mas o nosso trabalho na clínica psicológica, ele vai para autoconhecimento mesmo. Se você percebe que tem dificuldades em tomar decisões, que você está passando por situações difíceis na sua vida, que demandam mudanças, você não precisa necessariamente estar deprimido para passar por psicoterapia. E eu acho interessante porque quando a busca pela psicoterapia vem nessa situação em que a pessoa não está deprimida, não está ansiosa, mas ela tem coisas na vida dela para ajustar, é uma terapia rápida. Aquela história de que terapia dura 10 anos, porque eu fiquei 15 anos em terapia, porque não sei o quê. Quem fala que ficou 10, 15 anos em terapia, via de regra, ficou 10, 15 anos entre entrar e sair da terapia. Está tudo bem, de repente a demanda era para isso. Mas essa fala das pessoas que vêm no intuito de popularizar que a terapia é algo bacana e que pode te ajudar, acaba muitas vezes afastando as pessoas. Que eu falo assim, eu vou ficar 10 anos nisso, eu não posso. Eu não tenho tempo, eu não tenho disposição, eu não tenho energia, eu não tenho dinheiro, né? Tem um monte de fatores. E não é isso. Terapia, às vezes, você vai para resolver um problema pontual. Resolve, vai todo mundo ser feliz. Sabe? Vai todo mundo viver as suas angústias na proporção que elas têm realmente, não numa proporção distorcida. Então, isso eu acho que é muito, muito relevante. Assim. Você pode ir para resolver um probleminha pontual. Algo que você mesmo fala assim, mas eu não sei se eu precisaria. Às vezes, você consegue resolver um problema muito mais rápido porque você está sendo orientado. Sim, verdade. Isso tem também uma questão, né, Ana, que eu acho bem interessante, assim, até essa questão de terapia de longo prazo, porque algumas pessoas gostam de ter a terapia também como um momento de autocuidado. Então, assim, não é porque aquela pessoa tem um transtorno mental que não evoluiu ou porque ela está constantemente com problemas, mas é porque ela gosta de separar aquela parte do dia, né? E, por exemplo, toda sexta-feira eu tenho um compromisso com a minha terapia para eu trabalhar mais o autocuidado, né? Para eu estar sempre refletindo algumas questões, para eu analisar ali com o terapeuta o teor dos meus pensamentos. Então, algumas pessoas optam por estar constantemente em terapia como um momento de autocuidado. É o que acontece muito atualmente com a terapia de casal, por exemplo. Há um tempo atrás, e a gente ainda ouve muito isso, as pessoas os casais só iam à terapia ou para se separar ou para resolver um problema. E hoje, muitos casais, eles usam, né, um momento da semana para fazer a terapia de casal e para melhorar aquele relacionamento constantemente, para estar sempre fazendo ali uma manutenção, digamos assim, né? Então, no individual também acontece. E como é de uma escola também, né? Estamos falando de um colégio, atualmente tem adolescentes que procuram a terapia sem ter exatamente uma demanda ali, o que poderia ser uma queixa, né? Uma demanda, poderia ser ali um transtorno de ansiedade, né? Depressão, alguma coisa do tipo. Não. Ele vai porque ele quer conversar, ele quer se entender melhor, ele quer entender algumas coisas com o corpo dele que ele não tem coragem de falar com o pai. Então, existem também aí esses outros pontos. Sim, e aí é interessante porque, como o Wesley falou, a pessoa ela decide ficar em terapia porque as demandas vão surgindo, né? Às vezes você chega e fala assim, não, eu só tenho que resolver essa questão aqui do trabalho. E aí você resolve a questão do trabalho e outras coisas vão emergindo, incômodos e desconfortos que antes não surgiam. Mas isso é muito menos uma prisão que fala você precisa de 10 anos para lidar com a sua ansiedade, para virar assim, olha, eu estou há tanto tempo em terapia, mas eu já tratei questões da minha autoestima, questões de escolha profissional, já trabalhei questão de ciúme. Então, a gente abre para uma gama de situações, né? Posso pegar uma pergunta que a Leila fez? Eu gostei. É ela mesma, pode. Por que o depressivo esconde da família e acredita que consegue resolver sozinho? Eu ou você, Wesley? Pode falar. Posso?
Normalmente, o que a gente percebe é que não é que ele esconde porque ele acha que dá conta de fazer sozinho. Ele tem uma sensação de que ele não merece ajuda. O depressivo, ele tem normalmente uma visão sobre si mesma que é muito negativa, pejorativamente negativa. Então, ele é uma pessoa que é preguiçosa, que não merece, que é um peso na vida das pessoas. Então, é mais nesse sentido. Ele não busca ajuda porque ele acredita que ele não merece receber ajuda. É o que a gente mais vê. Às vezes, é claro, a gente tem situações pontuais em que tem uma família que é mais complicada, que às vezes não oferece muito apoio, mas isso tende a ser exceção. O que nós temos com mais frequência é uma pessoa com uma autoestima tão fragilizada que ele realmente acredita que ele é um peso na vida das pessoas e ele não pode trazer mais um problema para elas. É bem por aí, gente. É bem solitário mesmo. É exatamente por isso que a gente, lá no vídeo que a gente publicou da Ana, lá no nosso canal do YouTube, ela fala sobre a rede de apoio, né? E a rede de apoio, gente, é fundamental, porque o que a gente aprende com a rede de apoio? Às vezes você quer ajudar uma pessoa, mas aquela pessoa não quer a sua ajuda naquele momento e é a hora de você recorrer à rede de apoio. Quem é a rede de apoio? É a família, é a escola, são pessoas realmente muito mais próximas do que você, né? E esse é o momento de você falar, bom, eu identifiquei esse problema, ou ele verbalizou isso aqui para mim, eu tentei ajudar, eu tentei ir com ele, eu convidei para ir comigo, para procurar ajuda, mas não é algo que ele quer nesse momento e eu estou temendo pela vida dessa pessoa. Então, por favor, alguém ajuda. Então, esse é o momento de você procurar essa rede de apoio, né? Então, a rede de apoio, gente, é vital, literalmente vital. Então, procurem, busquem, percebam quem é a rede de apoio, quem faz parte da rede de apoio dessa pessoa, desse adolescente, né? A gente sabe que, infelizmente, no adolescente, a depressão, ela bate de uma forma mais cruel, porque é uma fase, o Wesley mesmo falou isso num dos stories que a gente postou dele, que a adolescência é uma fase onde tudo está muito extremo, né? Tudo é muito extremo. O adolescente ele não tem dosagem. É tudo 100% ou 0%. Né? O adolescente dos 50% ele está em extinção. Né? Ou nunca existiu? Não, acho que existe, sim. Existem alguns que têm essa consciência, sim. Mas a gente sabe que o adolescente é muito intenso. Então, eu aprendi mesmo lá com o Dr. Wesley e com a Ana exatamente isso. Como a adolescência é um animal indomável, né? É importante que você entenda que a importância da rede de apoio na vida dessa criança ou desse adolescente, desse pré-adolescente, porque às vezes sozinho a gente não dá conta e a gente às vezes atrai até pra gente, aí eu queria que vocês me corrigissem se eu estiver errado, mas eu acho que às vezes a gente tenta tanto, a gente quer tanto salvar, quer tanto ajudar, quer tanto esticar a mão, e aquela pessoa não vem, aquela pessoa não quer, ela foge, ela bloqueia, ela foge para as montanhas, sei lá, e ela não quer mesmo, e eu acho que aquele sofrimento ali pode acarretar até a você um problema de saúde mental. Né? Porque você vai começar a se sentir extremamente para baixo, extremamente pequeno, meu Deus, eu não dou conta de ajudar uma pessoa. E se você já tiver um pouquinho abalado na sua saúde mental, você acaba descendo pela mesma ladeira. Né? Com certeza. Então, assim, na verdade, até quando a pessoa que está doente aceita fazer terapia, muitas vezes é importante que o pessoal da rede de apoio também tenha acompanhamento psicológico com outro profissional. Não é o mesmo, é um acompanhamento dele para que várias coisas aconteçam. Para que ele tenha um momento de extravasar as angústias dele, para que ele possa falar sobre as questões dele, para que ele possa aprender a lidar com a outra pessoa que está sofrendo, porque são padrões, a gente percebe, assim, é interessante que às vezes, é claro que a gente não dá diagnóstico, né, de quem a gente não atende. Mas, às vezes, você está atendendo uma pessoa e ela vem com relatos e queixas da convivência com um ou outro familiar e a gente do lado de casa fala assim, caramba, tem alguém aí que está precisando de cuidado além desse meu paciente aqui. Muitas vezes a gente encaminha
paciente que não é nosso paciente, assim, é o filho, é o marido, é o irmão. Então a gente faz isso porque a gente identifica pelos relatos que a pessoa está precisando. E Até quando... porque, Ana, eu acho assim, se uma pessoa dentro de casa que passa por isso, desculpa, doutor, Não, eu pode acredito assim, que ter uma pessoa em casa, vou me colocar no papel da família agora, tá? Eu imagino assim, que você ter uma pessoa, um filho, um pai, uma mãe, uma avó, um tio, que esteja, que conviva diretamente, né, ou às vezes até indiretamente com você dentro de casa, eu acredito que isso mentalmente afeta todo mundo. Eu acho que fica todo mundo muito abalado, porque Sim, é uma e que não além da pessoa que está depressiva, você também fica com medo de não conseguir enxergar o futuro. Você não sabe o que vai acontecer com essa pessoa amanhã. E sim, além disso, o que vai acontecer com a sua vida, dependendo do que acontecer com aquela pessoa amanhã. Então é tudo muito sim. incerto para todo mundo. E eu me lembro disso muito vividamente do ano passado, da nossa campanha do ano passado, Ana, de um dos seus vídeos lá do YouTube, onde você falava que quando a gente está com alguém na nossa família e essa pessoa está em tratamento, é super importante que a gente também esteja. Porque a gente precisa aprender a lidar com isso. Não adianta a gente pegar a pessoa depressiva, joga lá no psicólogo, vai. Vai lá e se cuida. Ó, não faz nada, não faz besteira não, hein? Vai para lá, você precisa se cuidar. Mas a gente que está convivendo com aquilo ali, que vive esse momento de incerteza, de não saber o que a pessoa vai fazer, né? E a gente fica se sentindo oprimido, a gente fica, meu Deus, como que eu ajudo, o que eu faço? Então eu me lembro dessa sua fala, bem pontual mesmo, de que é super importante que a gente que está, se está lidando com isso, né, também procure ajuda, porque vai ser difícil para todo mundo. Mas Sim. com a pessoa em terapia se torna muito mais leve, né? Sim. Eu ia complementar, né, o que acontece também é porque, assim, os transtornos, igual você está falando da depressão, eles são multifatoriais, mas às vezes o gatilho está dentro da família, né, o que a gente chama de gatilho, aquilo dali que desperta, né, naquela outra pessoa. Então, às vezes ela não consegue recorrer também a essa família, né, a esse parente, a esse amigo. Por quê? Porque vem dali alguma coisa, né, que ajuda a inflar aquilo que ele está sentindo. E quando a gente fala da adolescência, é muito mais complexo, porque são dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. É a adolescência, que é psicossocial, né, e a puberdade, que tem toda aquela mudança hormonal, as mudanças no corpo, né? Então, você não tem mais aquele corpo infantil, mas você não é um adulto também. Você é cobrado porque você não é mais uma criança, mas você não tem mais você não tem aquela responsabilidade de um adulto. Então é uma série muito grande de conflitos, é uma busca por um grupo que você se identifica, é uma rede social mostrando o tempo todo como que é um corpo perfeito, aí mostra lá a adolescente de 12 anos totalmente desenvolvida, né, totalmente famosa. Hoje em dia nós temos adolescentes famosos e ricos também na internet, né, graças aí às redes sociais. E aí um outro adolescente olha para aquilo e ele ainda não tem um corpo daquele jeito, ele ainda não tem aquela quantidade de seguidores, ele não recebe aqueles elogios, isso pode fazer muito mal. Então, a rede de apoio ela é muito importante, mas aquelas pessoas que não têm, é importante a gente também estar sempre, né, sugestionando para elas, né, fazer uma amizade, sair com um amigo, procurar alguém, conversar com um primo, ajudar essa pessoa a desenvolver essa rede é muito importante também. Sim. Wesley, já que você já está aí com a mão na resposta, deixa eu estender aqui uma pergunta, baseado também no story que você fez, né, sobre os pequenos prazeres, né, que é legal a gente reservar um tempo por dia para isso. Aí eu queria saber de você, assim, existe um tempo adequado, existe um tempo ideal? Qual é o tempo que a gente precisa, né, reservar no nosso dia? E eu vou falar dia, não vou falar semana, não, porque eu Uhum. entendi que nós temos que fazer isso diariamente. Mas qual é o tempo que você recomenda assim por dia que a gente separe para pequenos prazeres, né? Coisas que nos fazem bem, que nos desligam um pouquinho da correria, né? E daquelas coisas que estão sugando a nossa energia, assim. Então, o que acontece, né? Primeiro vamos explicar um pouco esses pequenos prazeres, né? Eles podem ser coisas bem simples, né?
e podem ser coisas também mais complexas, que vão demandar um pouco mais de dinheiro e de tempo. Então, como coisas mais simples, pode ser ali um momento para você tomar um chá, fazer uma leitura, meditação, né, que hoje em dia aí também tem muitos estudos mostrando a importância. Um tempo para você fazer uma caminhada, para você pedalar, para você tomar um café, cozinhar. Tem gente que se sente muito bem cozinhando, para você encontrar um amigo, né? Então são pequenos prazeres que não têm um custo. E tem aqueles outros também que têm um investimento, né, um pouco maior, e um investimento financeiro, igual a academia, que para muitas pessoas é super importante, né? Por exemplo, uma natação, ir no cinema, no teatro. Então tem alguns que vão demandar um pouco mais de gasto. Não existe um tempo, né, assim, determinado. É meia hora todos os dias. Não. Isso vai depender muito da rotina da pessoa e é importante ela ter consciência de que o autocuidado, né, onde entra esses pequenos prazeres, tem que ser desenvolvido todos os dias. Então, eu gosto muito de propor para os meus pacientes ter esse momento ou na parte da manhã ou naquela transição ali do fim do dia, depois do trabalho, depois dos estudos, depois da faculdade, quando está indo para casa. Por quê? Essa transição à noite eu acho muito legal, porque a pessoa consegue desacelerar também do dia de trabalho, da rotina, do estresse, e começar a se preparar para um estado de sono. E para a gente dormir bem, a gente precisa estar desacelerado. Então, se você faz 5 minutinhos de meditação, ou se você toma um banho quente ali bem legal, se você faz um chá, se você, por exemplo, faz uma chamada de vídeo com a família, tem gente que gosta de fazer no fim da noite, né? A luz branca em si, ela não é muito boa antes de dormir. Mas se tratando de um momento de pequenos prazeres e de autocuidado, já seria legal. A mesma coisa da atividade física. Tem pessoas que fazem atividade física e não se sentem muito bem para dormir, ficam muito ligadas, né? Então, eu gosto de propor quando esse funcionamento da pessoa é assim, ela fazer isso na parte da manhã. E, por exemplo, a caminhada. Eu acho a caminhada excelente, porque todo mundo pode fazer uma caminhada, né, bem tranquilo, e a caminhada, ela fica muito mais interessante quando você faz só a caminhada. Como que é isso? Porque tem algumas pessoas que vão para a caminhada e levam o celular, por exemplo, para já adiantar as coisas do trabalho. Então tá caminhando, mas tá falando no telefone, tá caminhando e tá respondendo e-mail. Tem gente que tem um monte de vídeo na internet que mostra as pessoas se acidentando com o celular, né? Então eu acho que é muito importante a pessoa se desligar. Pode ouvir uma musiquinha, né? Tem algumas pessoas que dizem que gostam de fazer uma oração também enquanto estão caminhando. Como eu entendo essa oração também para essas pessoas, né, o rezar o terço como um momento ali de pequeno prazer, de autocuidado, eu gosto de propor o seguinte: faz primeiro a oração, né, o reza o terço, e depois você faz a caminhada. Então você vai ter dois momentos, né, você vai prolongar isso um pouco mais, e quando você estiver na caminhada, tenta se atentar ao pássaro que está passando ali, né, que está voando, que está cantando, ao cachorrinho, a dar um bom dia para as pessoas que estão por ali, porque tudo isso vai te trazer bem-estar, isso pode te gerar outros momentos dentro daquele. Então, não tem um tempo ideal, eu diria assim, mas é importante ter todos os dias. É aquele negócio, né? Saiu para relaxar e levou o trabalho junto, Aí não, né? não é bem um Tem muita relaxamento. gente que faz isso. E E eu isso acho é muito interessante. importante, viu? É bastante. Eu Pode acho falar. interessante isso que o Wesley falou, de desconectar um pouquinho quando você está fazendo a atividade. Eu até gosto de ouvir música e tudo. Às vezes eu saio para correr, para caminhar, eu gosto de ouvir música. Mas eu acho muito interessante como a gente foge do silêncio, né? Como o silêncio é incômodo. Às vezes a gente se depara com silêncio. Quantas vezes você já não se pegou entrando em casa e ligando a televisão? Entrando em casa e colocando uma música. E aí eu te pergunto assim, o que estava passando na televisão? Você não sabe. O que estava passando? Qual era a música que você estava ouvindo? Não sei. É o É para barulho. não se sentir sozinho. Exato. E assim, às vezes você precisa se sentir na sua melhor companhia, né? Se sinta Sim. consigo mesmo, reconheça seus pensamentos. O Wesley, ele trabalha com a mesma forma de terapia que eu trabalho, que é a TCC, e eu acredito que ele tem a mesma dificuldade que eu tenho com um paciente de primeira vez em terapia na TCC, quando a gente fala assim, e você pensou o quê? Aí ele fala assim, eu fiquei com raiva.
Uhum. Falou, não, o que você pensou? Não, então, me deixou com muita raiva, porque eu achei aquilo uma injustiça. E é difícil você chegar no pensamento de verdade, porque a gente cala, a gente não escuta os nossos pensamentos. A gente silencia os nossos pensamentos com barulho externo. Então, eu acho que até às vezes o silêncio é um autocuidado. Eu tenho Com muito certeza. disso, assim, quando eu estou atendendo, eu gosto de atender nesse horário, né? Assim, eu não gosto de atender de manhã, eu gosto de atender tarde e noite, é o meu horário. E às vezes eu venho para casa tarde da noite do consultório, venho dirigindo e às vezes é a primeira coisa que eu faço. Assim, eu vou para o consultório ouvindo uma rádio, vendo o que está acontecendo. A hora que eu ligo o carro, a primeira coisa que eu faço é silenciar o rádio. Assim, eu venho o meu trajeto todinho até em casa no silêncio. É um período que eu preciso para a gente passa o tempo todo ouvindo de silêncio. E eu acho isso tão bom. Eu acho que às vezes as pessoas poderiam aproveitar o silêncio, sabe? Aproveitar os seus próprios pensamentos, reorganizar as coisas internas, sabe? Limpar as nossas gavetas internas, cuidar dos nossos pensamentos. Eu acho que perceber o silêncio como cuidado também é bastante importante. Existe uma cobrança muito grande para a gente produzir o tempo todo também, né? Então as pessoas elas sentem que tem que estar produzindo. Isso acontece muito, né? Igual a gente falou da caminhada e da atividade física na hora das refeições. Eu gosto muito de questionar os pacientes o que eles estavam fazendo quando estavam comendo. Eles, como assim? Eu estava comendo. O que que você comeu? E às vezes tem uma hora que ele almoçou e não sabe o que comeu, não sabe se mastigou direito, não sabe se tomou água enquanto estava comendo. Por quê? Porque está ouvindo um podcast, está assistindo um jornal, porque a gente tem que estar atualizado o tempo todo, né? Atualizando uma rede social, respondendo um e-mail do trabalho. Hoje o trabalho anda com a gente o tempo inteiro, né? A Ana que trabalha assim No igual eu, bolso. deve receber mensagem o tempo todo, então a gente tem mensagens o tempo todo. E é importante, né, a gente tem e ter esse direcionamento para as pessoas, né, de que elas precisam dar uma pausa e a gente também exercitar isso, porque se você não consegue ter um tempo para almoçar com qualidade, né, que é um autocuidado também, de mastigar, de sentir o sabor, né. Eu tenho um paciente que ele trabalha com gastronomia e ele me disse que seria maravilhoso se todos nós aprendêssemos a comer uma lasanha. Eu perguntei por quê e ele disse assim, porque a pessoa vai ali, corta um pedaço e mastiga tudo de uma vez. Se você for aproveitando ela por camadas e sentindo cada sabor que tem entre uma camada e outra, aqueles molhos diferentes que são colocados, né, o sabor daquele queijo, você vai sentir um prazer muito maior do que você mastigar ela toda de uma vez. Eu acho assim muito interessante, porque você aplica a tudo, né? A gente faz tudo correndo. A gente não Eu aproveita queria as te agradecer, camadas. inclusive, doutor. Queria te agradecer, inclusive, por esse gatilho em plena essa hora assim da noite. Você dissecar assim a imagem de uma lasanha sendo degustada Sim, camada por camada. bem Porque eu suculenta, acredito né? que Você já até depois que imaginou o estão queijo assistindo puxando, né? Vocês que estão assistindo, não sei que hora que você vai estar assistindo isso, essa live depois vai ficar disponível, tá bom? Para você assistir. Já pensou se você estiver na hora do almoço? Eu queria pedir desculpa para você, viu, minha senhora? Você que Comendo está uma aí em casa saladinha agora, e ouvindo falar de uma lasanha comendo uma pensando. saladinha, que está assim, se esforçando tanto para fazer a sua dieta, né? Você lutou Ou tanto para pior, né? chegar Comendo aqui. uma lasanha meia Sem boca, falando dissecar assim, essa daqui eu imagens. prefiro nem aproveitar todas as camadas, né? Então, Ou já você me aproveita para desculpa, você que está saborear aí em logo, casa. né? Aproveita para saborear logo de verdade, fazer esse experimento aí com a lasanha. Ou então você que agora teve a brilhante ideia de, boa ideia, vou sair agora e vou preparar a minha lasanha para ela ficar pronta 11 horas da noite, quiçá meia-noite, mas vou degustar a lasanha. Pronto, é sobre Vai ser meu isso. autocuidado de hoje. Já vai ser o seu autocuidado de hoje. Então, doutor Wesley, muito obrigado e não também, tá bom? Agora vou aqui vou agradar os dois lados aqui. Doutora Ana, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Essa aqui muita gente vai se interessar. Eu acredito que dizem, alguns anos atrás diziam, né, que a depressão é o novo mal do século e tal, não sei o quê. Mas eu colocaria nesse pacote aí a bendita da ansiedade também. Eu acredito que o público da ansiedade tá, tá crescendo assim assustadoramente, né? E ainda existe muito mito
ao redor da ansiedade. O que é estar ansioso? É normal estar ansioso? Né? Você me disse esse ano que é normal. Eu tive quase que um surto mental. Ansioso. Você falou, repete para mim, você disse que é normal. Então, assim, para mim aquilo foi um... Ah, tá. Né? Então, existe a ansiedade que é da gente, mas existe aquela que prejudica a tua vida a ponto de não te deixar viver em paz. Exatamente, Ah, exatamente. entendi. Então, eu queria te perguntar, doutora Ana, o que a gente pode fazer para que a ansiedade não domine as 24 horas do nosso dia? Isso que a gente estava falando antes é uma maravilha, assim. Na verdade, são técnicas, né, que são trazidas do mindfulness, que é justamente de ter atenção plena. Então, o que acontece com a gente hoje? Nós temos um monte de estímulos o tempo todo, né? Você está mexendo no celular, ouvindo música, e aí você está vendo um negócio passando no jornal, ao mesmo tempo que você está comendo. Você está fazendo 50 coisas ao mesmo tempo. Você sai para correr ouvindo música e sem música não dá para correr. Então, são estímulos o tempo todo. Então, ter essas pausas, ter dedicação exclusiva a estímulos ajuda a controlar a ansiedade, perceber a ansiedade com normalidade. Então, sentir ansiedade é algo normal. Ansiedade patológica, não, mas sentir ansiedade é algo normal. Então, perceber que é normal e saber que ela vai passar, ela já ajuda muito, porque senão o ansioso fala assim, ai meu Deus, eu tô ansioso, vai acontecer alguma coisa, tenho certeza que vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, e aquilo vai crescendo, né? Ter essa noção de que é algo pontual ajuda muito, muito mesmo, ao manejo de ansiedade. Ter técnicas de relaxamento, fazer atividade física é extremamente importante, ter um sono regular, ter horas de sono suficientes, ter estímulos de desconexão. Então, assim, tá chegando a hora de dormir, vamos baixar as luzes da casa, vamos baixar o volume das coisas. Você está assistindo TV, não estou falando para você não assistir TV, tudo bem, mas baixa o volume, vai escurecendo tudo. Ter ritmos, né, ter sequência ajuda muito a controlar a ansiedade. Eu acho interessante que a gente fala sobre a depressão ser o mal do século e a ansiedade veio aí, pá, deu na nossa cara, mas existem alguns estudos consistentes que indicam uma correlação entre ansiedade patológica não tratada e desenvolvimento posterior de depressão. Então, você tem situações em que ele pode virar uma bola de neve, e aí uma depressão, se desenvolver uma depressão mais intensa, ou mesmo se desenvolver de uma ansiedade normal, ir para uma ansiedade generalizada e alguns outros transtornos ansiosos permeando essa ansiedade. Então, você começa com uma ansiedadezinha que te incomoda, e ali vem uma crise de pânico, você começa a desenvolver pensamentos obsessivos, ter rituais compulsivos, isso tudo num bolo de transtornos não tratados e de sintomas que vêm, que causam incômodo, que causam dor e sofrimento. Ana, eu vou só ler aqui um comentário. Um comentário é uma pergunta. O Carlos, ele falou o seguinte: o mais difícil é quando se é ansioso e tentar ajudar os que também são ansiosos. E a Janaína, ela perguntou o seguinte: a pessoa que tem o pensamento acelerado tem ansiedade? Vamos lá. Primeiro, Doutor Carlos, Wellington pode rapidinho. responder. E foi mal, Wesley, já atropelei. Posso ou vai você? Não, 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 não. Eu falei que ele pode acrescentar também. Se ele tiver algo a Tá. acrescentar, vai ser Tá. maravilhoso também. Carlos, isso vem muito daquilo que a gente falou no início da live sobre a necessidade de a rede de apoio, né? Você, que é o ansioso, ajudando um ansioso também se tratar. Porque realmente a gente não cura as dores do mundo, a gente pode ajudar as pessoas, mas a gente também precisa reconhecer os nossos limites e buscar ajuda para nós mesmos, para que a gente possa ajudar quem está à nossa volta.
E pegando a pergunta da Janaína, assim, esse pensamento acelerado é uma característica, não é uma característica exclusiva da ansiedade, do transtorno ansioso, mas é uma característica que às vezes a gente percebe sim num transtorno ansioso. Mas, como eu disse, não é uma característica única, então precisa passar por avaliação clínica para verificar se é realmente um transtorno ansioso ou se tem alguma outra coisa por trás, ou se é só uma mente aceleradinha. Esse pensamento acelerado é muito comum no TDAH, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, às vezes, e a gente acha que TDAH é só em criança, só naquela criança espiritada, e não, tem várias formas de TDAH. Então, por isso que é importante buscar a avaliação de um clínico, de um psicólogo, porque ele vai conseguir te orientar melhor, identificar de fato o que é, para poder tratar da forma mais eficiente possível e te aliviar os sintomas, te aliviar o desconforto mais rápido possível. Tem Ou alguns seja, não critérios, sinal né, para ser muito preenchidos. evidente. Uhum, exato. O que acontece Antes também, né, com essa questão do pensamento acelerado é porque tem um livro, né, que se chama Síndrome do Pensamento Acelerado, se eu não me engano, de um psiquiatra, e muita gente que pensa acelerado pensa que tem o transtorno de ansiedade, né, algum dos transtornos de ansiedade aí. Só que não é exatamente isso, como a Ana falou, é uma característica que a gente percebe também, né, em outros transtornos, né, como o déficit de atenção, mas algumas pessoas também têm esse funcionamento mais acelerado. Por quê? Porque os próprios estímulos da rotina e do cotidiano exigiram isso dela. Então, às vezes, essa pessoa, ela desenvolve, né, como uma característica fazer as coisas muito rápido, porque ela pensa muito rápido, mas isso não quer dizer exatamente que ela é uma pessoa ansiosa. Às vezes, ela pode ser uma pessoa mais ocupada, uma pessoa com pouco tempo, né, uma pessoa que tem muitas demandas. Mas é importante sim avaliar, porque não, quando a pessoa tem um pensamento muito acelerado, a gente percebe que ela se cansa muito também. Então, É. além de ter todo aquele trabalho ali do cognitivo, né, dela, o comportamento responde àquilo. Então, ela pensa uma série de coisas, ela faz uma série de coisas, e às vezes também. Aí tem até uma coisa bem interessante, né, porque algumas dessas pessoas acham que tem problema de memória, mas é o quê? Ela está fazendo uma atividade, está pensando na segunda ou na terceira. Digamos que eu estou com sede, eu vou ali na cozinha tomar um copo com água e eu chego aqui não sei se tomei água. Isso acontece com muita gente. Eu vou ali e não sei se usei o banheiro. Então, o que que acontece? Eu já estava pensando na segunda ou terceira coisa que eu tinha para fazer e aí eu começo a me questionar, será que eu tenho problema de memória? Mas não. Às vezes eu não consegui prestar atenção naquilo que eu estava executando porque eu já estava pensando em várias outras coisas. Nossa, Dessas coisinhas que a gente puxa assim de memória, né? Uma questão até desse pensamento acelerado, que é uma característica que às vezes, quando ela é pontual, é uma característica de atenção para a gente na clínica, porque ela pode ser um indicativo de um episódio maníaco, de um transtorno bipolar. Sim. Então, uma mania ou uma hipomania que são críticos, que são perigosos, né? Para o paciente, esse pensamento acelerado surgido meio que do nada precisa ser avaliado, porque pode ser um episódio maníaco abrindo. ó, a Camila perguntou assim, ó, como avaliar essa ansiedade em uma criança de 10 anos? Eu acho que de antemão tem que levar para fazer uma avaliação, né? Porque Precisa, Camila. Se você notou alterações de comportamento, criança muito inquieta, ela está roendo unha, começou a fazer xixi na cama de madrugada, coisa que não fazia antes, tem enurese, né? Tem alguma. Começa a comer demais ou fica. Não come, fica enjoado na hora de comer, assim, fica nauseado. São características que podem indicar uma ansiedade, mas aí você precisa passar por um psicólogo, um psiquiatra especializado em crianças, no caso, né, para fazer uma avaliação mesmo fidedigna, porque pode ser tudo
inclusive nada. Exatamente, pode ser tudo, inclusive nada. Eu até me antecipei, Ana, porque eu já imaginei que você fosse falar isso, tá vendo? A gente vai aprendendo, gente, a gente vai convivendo, a gente vai conseguindo discernir. Você vê, né? Um host psicoeducado aqui, né, nessa live. Sim, o Wesley falou que a Ana recebe milhões de mensagens por dia. Muitas são minhas, inclusive, viu? Eu fico tão desesperado. Fala, Ana, fala comigo, Ana, me responde, Ana. A live, Ana, o vídeo, Ana. Coitada, a Ana tá há 3 anos me aguentando aí. Mas antes de eu passar para a próxima pergunta, Ana, eu fiz esse exposed básico aqui só para eu poder me aliviar, para eu também não ficar ansioso. A Thaís, ela falou o seguinte, a gente cobra o outro ser acelerado e quando não é, ficamos sem paciência. Exatamente. A gente está sempre no go, 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 vai, faz, produz, trabalha, né? E é porque É isso é cobrado imediatismo, da né? gente. É o nosso É cobrado imediatismo da de cada gente. dia também, né? Porque atualmente a gente não tem paciência de ouvir os outros falando, né? Então as pessoas vão ficando agoniadas. O WhatsApp, né, veio mostrando isso aí pra gente recentemente com aquela atualização que você ouve a pessoa 2 vezes mais rápido. Então a gente não tem paciência de ouvir um áudio de 1 minuto mais. E como que isso vai ficar, né? Porque o nosso cérebro ele precisa responder a isso. As nossas funções cognitivas elas precisam responder a isso. É um áudio que passa muito rápido, é um filme na Netflix que passa numa velocidade enorme, é uma aula no YouTube que você assiste na metade do tempo. Então a gente está acelerando tudo. Será que não vai acabar se tornando natural o nosso pensamento também ficar mais acelerado? Pois é, e isso é uma coisa, Exatamente. inclusive, que eu comento com os alunos, né? Assim, do que a gente está correndo do quê? Por que que a gente está com tanta pressa? Por que que um áudio de 2 minutos virou. Sabe? Por que que a gente agora. Meu Deus, 2 minutos. Para um pouquinho, são 2 minutos que você vai parar para se focar em outra coisa, que talvez aquilo aí vai te fazer até um bem, né? A gente, em vez de escrever a palavra beleza, a gente já normalizou escrever BLZ. Tudo bem, não vou militar em cima disso aqui, pelo amor de Deus. Mas eu pergunto para eles assim, gente, eu queria só entender assim, o que que vocês fazem com esses milésimos de segundos que vocês economizaram não colocando todas as vogais em beleza? Porque assim, o que se produz assim, com aqueles segundos que você economizou acelerando o áudio de 40 segundos, o que você vai fazer com esses milésimos de segundos no final do dia? Você correu para chegar onde? Sabe? Para chegar onde? Onde que você chegou? Você Eu acho que é continua A o que a Leila Thaís pôs respondeu. aqui. acelerado? Eu acho que é o que a Thaís respondeu, porque ela disse que ela manda a pergunta e ela mesma responde no áudio seguinte, de tão acelerada. Deve ser esse o Pronto, movimento, né? Não dá tempo nem do é outro terminar de isso. ouvir, a pessoa já responde logo e aí vai. É E a isso Leila mesmo, tá Thaís. falando É ali uma coisa exatamente também, isso. falando, pô, mas tem gente que manda áudio de 4 minutos, né? É uma homilia isso. Isso aí é polêmico, a gente não vai entrar nisso, porque cada um tem a sua percepção, tá bom, gente? Por favor, não cancelem a live. Você pode acelerar o seu áudio de 4 minutos, se você não tem Eu paciência. Mas confesso se que eu você tem paciência, acelero. valorize. Eu Pensa que confesso que às eu vezes aquele acelero. áudio. Pronto. Aê! A PC acelera, gente. Tá tudo Eu perdoado. Acelerem o acelero, áudio. gente. Eu sou voto Hashtag vencido aqui. acelerem o áudio. Eu Tá liberado acelero, acelerar eu o acelero o áudio. áudio quando eu mando áudio. Eu não gosto de mandar muito áudio, não, mas quando eu mando áudio, eu falo assim, pode acelerar, tá? Não Eu vou me sei, você sentir fez isso julgada. comigo. Você fez isso comigo. Olha o Exposed aí. Gente, olha só. É isso mesmo. A gente está sempre correndo muito, né? E às vezes eu acho que uma pergunta legal para a gente se fazer é o que que eu estou fazendo com esse tempo que eu estou economizando? Não vou responder, não vou pedir para ninguém responder. Pensa aí você na sua casa, né? O que que você está fazendo com esse tempo todo que você está correndo? Você está investindo em alguma coisa? Se você tiver, beleza. Mas se você só estiver chegando em casa e vivendo o seu dia do mesmo jeito, talvez é o momento de você dar uma paradinha. Dr. Sim. Wesley, eu queria te fazer uma pergunta agora que é a pergunta de R$ 1 milhão, hein? Tá preparado? Estou. Essa, essa, essa agora, Já tá com o essa é cartão de boa. crédito na mão, Wesley. Débito. Já tá preparado para o Pix? Pix Segura, combina mais, né? Bem rápido o Pix. Não é? segura esse Pix que eu também vou acelerar. É o seguinte, eu queria perguntar também para a doutora Ana, claro, mas eu queria que você me respondesse primeiro o seguinte. Existe alguma dica, algum segmento, algo que nós possamos fazer
no nosso dia a dia que melhore a nossa autoestima e que faça com que a gente consiga, pelo menos, se sentir um pouco melhor com a gente mesmo. Você citou aí a questão, né, de redes sociais, a gente se espelha demais, né, nos influenciadores, né, que tem casa, tem carro, ganha isso, viaja de graça, ganha press kit, ganha não sei o quê, recebeu não sei o quê, testou não sei o quê. E eles vivem nessa vida de ganhar, 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 ganhar de graça e faz um monte de intervenção cirúrgica, o que tudo bem, o corpo é seu, cada um faz o que quer com o seu próprio corpo. O problema é como que você vai passar isso para as pessoas, né? E a pessoa olha aquela influenciadora maravilhosa, com aqueles cabelos maravilhosos, aquele corpo maravilhoso, todo perfeito, todo, né? E aí a pessoa, se realmente ela fica em casa se questionando, por que que eu não tenho isso? Por eu não ter isso, eu sou feia, né? Eu não valho a pena, eu não poderia ser uma influenciadora, não posso trabalhar com isso porque eu sou gorda, será que é porque eu sou muito baixinho, né? E eu sou alto demais, não vai dar. Então, assim, eu queria que vocês trouxessem para a gente aqui, que está assistindo, eu acho que essa pergunta se encaixa para muita gente aqui, o que que a gente pode fazer para a gente trabalhar na nossa autoestima, assim, e se sentir melhor com a gente mesmo? A questão da autoestima, né, eu acho que é bem importante a gente frisar primeiro, que ela está muito relacionada ao alto valor, né, o valor que você se dá, né, o julgamento que você emite sobre você também. Então, às vezes, isso daí, a própria questão da autoestima, às vezes ela vem por falhas na nossa infância, nessa dificuldade que a gente tem. Então, a gente cresce aí com algumas crenças, né, uma crença de desvalor, uma crença de desamor, e tudo isso influencia bastante. Mas a melhor forma para você lidar com a autoestima é você deixar de se comparar com os outros e você começar a se comparar com você, com as suas versões anteriores, né? O que que o Wesley de hoje, né, de 2021, ele tem que o Wesley de 2018 não tinha, né? O que que o Wesley de 2021 tem a oferecer, já que ali na rede social tem tantas pessoas tão inteligentes, porque aí a gente olha pessoas bem mais inteligentes, tem pessoas bem mais bonitas, tem pessoas bem mais ricas, então a gente costuma se olhar, quando a gente tem baixa autoestima, como se a pessoa estivesse sempre ali no topo da escada e a gente lá embaixo, bem pequenininho, né? Isso que interfere muito também e gera nas pessoas muita ansiedade, por quê? Porque às vezes ela é convidada para um encontro, e aí ela já começa a se depreciar, ela já começa a achar que não vai ser bom, que a pessoa não vai gostar dela, que pessoalmente o outro vai ver a barriga, que pessoalmente o outro vai ver que o cabelo não tá legal. Então ela é repleta, né, também de pensamentos negativos, de pensamentos disfuncionais com a própria imagem. Ela é repleta desse tipo de pensamentos, né, e de julgamentos. Então, uma das coisas que eu acho fundamental é você começar por esse ponto, analisando, né, como você era e como você está ficando, né? O que que você tem a oferecer, né? Quais são os meus pontos positivos? Quais são as minhas características positivas, né? O que que eu posso fazer? O que que eu tenho para oferecer nessa situação? Então você vai explorar mais e vai começar. A autoestima ela é uma via de mão dupla, né? Eu pelo menos gosto de trabalhar seguindo esse pensamento, de que ela é uma via de mão dupla. Talvez a Ana trabalhe de uma forma diferente, existem várias formas, e aí ela expõe. Mas eu gosto de pensar da seguinte forma, ela precisa fluir de dentro para fora e de fora para dentro. Por quê? De dentro para fora, porque eu preciso reforçar, eu preciso trabalhar aqueles pensamentos negativos sobre a minha imagem, sobre a minha inteligência, sobre as minhas vivências, sobre o meu intelecto, sobre o que eu tenho para oferecer. E de fora para dentro, porque às vezes realmente tem coisas no nosso exterior que incomodam muito. Então, por exemplo, o óculos. Tem algumas pessoas que têm um incômodo muito grande com a armação. Por quê? Porque fez aquela armação e depois de um tempo percebe que ninguém usa uma daquela, que não está na moda, então que não deixa o rosto legal e a pessoa precisa trabalhar uma mudança. O nariz, né? Hoje em dia a gente vê que tem muitas cirurgias plásticas nessa região do nariz, né? As rinoplastias aí estão super em alta, porque algumas pessoas realmente precisam fazer uma alteração ali para se sentir um pouco melhor com elas mesmas. Por exemplo, falando de meninas, né, de mulheres, tem mulher, eu não demonizo a cirurgia plástica, tem mulher que tem um seio maior que o outro.
E isso impacta muito na autoestima dela. Ela não pode pôr um biquíni, ela não pode pôr um vestido, né? Então tem algumas coisas que às vezes precisam ser feitas sim no lado externo, né, para você também se sentir bem por dentro. E um ponto que é muito importante é você fazer um esforço. Por quê? Porque se eu olhar para as dificuldades, né, se eu olhar para o que eu não tenho a oferecer, para a minha forma física que eu não acho legal, né, para a conversa que eu não vou conseguir desenvolver ali, eu não vou. E aí, quando eu não vou, eu vou começar a ter mais comportamentos do tipo, comportamento de medo, de desistência. Então, quando você faz esses pequenos enfrentamentos, né, do mais fácil, eu gosto sempre de trabalhar isso com os pacientes também. Começa pelo mais fácil, né? O que é mais fácil para você hoje? Abrir um sorriso. Então, se você é uma pessoa que não sorri, você vai começar sorrindo, depois você começa dando um oi, falando, até você conseguir ir lá na festa, você conseguir ir no encontro, né? Você explorar, vai na frente do espelho, conversa com você. Eu não acho meu nariz legal, mas esse cabelo, olha só que cabelo bonito. Então, vou usar o cabelo como meu cartão postal. Então, eu gosto de pensar sempre essas duas partes, né? A interna, onde eu vou questionar os meus pensamentos negativos, onde eu vou me forçar um pouquinho aí, e a minha parte externa, que são as pequenas mudanças que eu posso fazer no cotidiano. Eu concordo com Wesley totalmente. Assim, a gente tem a tendência de acreditar de forma leiga que a autoestima é você olhar para si mesmo e falar assim, eu sou perfeito, não preciso mudar nada. E não, não é isso. Uhum. A autoestima é se reconhecer, perceber que às vezes você pode querer mudar algo em você, mas que o fato de você querer mudar algo não faz com que toda a sua existência seja invalidada, né? Você não é o seu defeito, você pode ter um defeito. Você não é a característica que você quer mudar, você tem essa característica, você é um monte de outras coisas. É isso Deixar de mesmo. esperar a validação do outro também, né, Ana, é fundamental quando a gente está falando de autoestima, né, e de baixa autoestima, porque nem sempre você vai ter isso. Pelo contrário, assim, em alguns grupos, quando estamos inseridos, nós percebemos mais críticas, até por causa da própria competitividade. Por exemplo, no trabalho, às vezes as pessoas são concorrentes. Elas não têm isso claro na cabeça, mas se todas elas têm o mesmo cargo, e se todas elas vão ser promovidas para o mesmo ponto, mas só tem uma vaga, isso torna elas concorrentes, e nem sempre você vai ter a validação daquele colega ou daqueles colegas que estão ali do lado. Pelo contrário, eles podem apontar para a sua dificuldade, para o seu erro, e se você internalizar isso, né, você vai ter muito mais dificuldade. Um ambiente saudável é um ambiente que incentiva, né, que valoriza. Então, isso é sempre muito passado por os gestores, por exemplo. Mas você não vai ter de todo mundo ali dentro da organização, por exemplo. Na escola, Uhum. tem sempre aqueles alunos, né, que gostam de apontar o dedo para os outros, né? Isso não é legal, isso no seu corpo é feio, isso no seu rosto é feio. E se a pessoa internaliza, né, se ela fica esperando a validação do outro, ela vai sofrer muito mais e a autoestima dela vai despencar. Eu acho importante também, gente, só acrescentar aqui que hoje em dia, por que que eu fiz essa pergunta? Hoje em dia a gente vive num mundo de aparência, a internet escancara, na verdade, né, essa vida de aparência mesmo, tá tudo muito exposto, é muito fácil de encontrar, né, muito fácil, inclusive, de se comparar, né, assim, ao que o outro tem e por que que eu não tenho. Né? Mas ele veio da mesma cidade. Mas ela saiu do mesmo lugar. Mas eu conheço essa pessoa, né? Nossa, mas a gente estudou junto. Por que que ela já chegou e eu não cheguei? Né? Enfim, é muito fácil a gente se pegar nesse loop de comparação no que a gente vive. E hoje a gente também é inevitável dizer que nós estamos jogados aí num cardápio virtual que são os apps de relacionamento, Sim. né? E a gente sabe que quando você entra ali, parece que os seus defeitos ficam ainda mais à tona, porque você vai ser aprovado ou não pela pessoa que está te olhando, né? Ela vai talvez arrastar você para um lado ou para o outro, ou te dar sei lá, não sei, um toque, um não sei o quê, ou vai te mandar sei lá, não sei. Ou vai te mandar alguma coisa para te dar um oi, ou vai falar com você ou não, e isso fica extremamente na cara,
né? Quando você tenta falar com aquela outra pessoa e ela simplesmente te ignora, né? Então aquilo ali faz você começar a pensar em 300 milhões de defeitos que você tem que não fizeram aquela pessoa pela qual você se interessou não ter se interessado em você de volta. E tem pessoas que, ok, beleza, vida que segue, não é pra mim, e tem outras pessoas que ficam presas ali. Não, mas peraí, por que que você não quer conversar comigo? Né? O que que eu tenho de errado? E você começa a jogar para a pessoa e deixar, você dá esse poder para a pessoa. Me fala aí o que que eu tenho de errado, né? Então, eu fiz essa pergunta exatamente por causa desse cardápio virtual mesmo, no qual a gente está inserido, né? Então, assim, algumas pessoas acham que só vão conseguir ser felizes se encontrarem alguém, então elas ainda são mais suscetíveis a serem julgadas e acreditarem, né, que elas não são boas o suficiente, que elas não são magras o suficiente, que elas não são malhadas o suficiente, né, que elas não são altas ou baixas, ou porque a cor dela é esquisita, ou é errada, ou por isso, ou por aquilo. Então, assim, para você ser julgado, a internet toda está aí para isso. Né? É o que a internet faz de melhor, é apontar o defeito do outro. Né? É cancelar, não conhecer a segunda chance, desacreditar. Né? Então, assim, por isso que eu fiz exatamente essa pergunta, gente, porque é muito cruel, e aí eu coloco também os adolescentes nesse meio aí, porque isso não é só coisa de adulto, a gente sabe que os adolescentes estão entrando cada vez mais cedo nesses apps de relacionamento, que a gente vai ser julgado, não adianta. Quando você se coloca nessa situação, você vai ser julgado. Isso não é uma coisa que nem a psicologia não pode evitar, ninguém pode evitar. Você vai ser julgado, seja no app de relacionamento, seja no seu trabalho, seja na sua casa, você vai ser julgado. As pessoas são Mas o grandes autoconhecimento juízes. te blinda desse julgamento, sabe? Esse é o ponto. O Exatamente. autoconhecimento te blinda do julgamento, porque você sabe quais são as suas características, você sabe o que te compõe. Exatamente. Então, se o outro despeja algo em você que você não concorda, aquilo não te afeta. Se aquilo te afeta, muito possivelmente é porque aquilo, de fato, tem um ponto de realidade e aí você pode trabalhar aquilo. Seja no Exatamente. quesito autoestima, seja no aprimoramento de características. Ah, eu não entendo de química orgânica, mas eu gostaria muito de aprender química orgânica. Então, eu vou estudar por isso. Né? Perceber que eu não sei é o início para tentar mudar algo. Perceber que eu não tenho é o início para buscar ter o conhecimento, ter determinada característica, enfim, é parte do processo. O que é possível ser feito, como a Wesley mesmo falou, das questões, assim, vai cuidar da sua aparência também, se isso é importante para você, vai cuidar da sua postura diante de outras pessoas para ter ou não relacionamentos e tudo mais. Isso tudo depende de você se ver na sua origem, na sua realidade, né? E também de ver, tem um ponto rapidinho, não vou me estender nisso, mas assim, tem um ponto que eu acho que é muito relevante. A gente também meio que se infantiliza no uso de redes sociais, de acreditar que o que está mostrado ali é a integralidade, aquilo é recorte. Eu falo isso o tempo todo, aquilo é recorte. Instagram é álbum de fotografia, você não põe foto de enterro, é recorte. Exatamente. Exatamente. E a gente já tem, inclusive, uma live todinha falando sobre isso, tá? Então Uhum. procurem, já tá no YouTube. Eu E acho, aí, gente, só posso fazer um complemento, eu acho que é muito importante também, quando a gente fala sobre autoestima, né, a gente aprender a se colocar em primeiro lugar, né, não é ser egoísta, mas você desenvolver uma postura que você se coloca, né, como o primeiro ali mesmo, né? Você vai investir em você, você vai pensar em você, você não vai validar esses julgamentos que vêm do outro, essa aprovação ou reprovação. Por quê? Gente, nós somos julgados o tempo todo. A gente está fazendo aqui uma live, deve ter pessoas julgando a gente. Ah, um fala legal, o outro não fala, né? Um tá bonito, o outro não tá. Tá todo mundo bonito, tá todo mundo feio. Então, assim, isso foge do nosso controle.
E se a gente fosse preocupar com isso o tempo todo, né, com esses julgamentos que as pessoas podem estar tendo ou não, com os olhares, porque vai muito da nossa interpretação. Às vezes a pessoa olha para você, ela pode nem ter pensado sobre você. Lembra que a gente falou lá que às vezes a pessoa está comendo e não sabe nem o quê, porque não está prestando atenção. Às vezes a pessoa te olha e você interpreta aquilo de uma forma negativa. Me achou feio, me achou gordo, me achou alto, me achou baixo. Então é muito importante a gente trabalhar esses pensamentos negativos, mas a gente se colocar em primeiro lugar. Eu que preciso me sentir bem, né, para as pessoas também olharem para mim, né, e sentir ali uma vontade de estar comigo, né, e querer ter uma troca ou algo do tipo. Não dá para a gente ficar esperando a validação dos outros, por isso que eu gosto, né, muito disso. Ah, não estou motivado aí, vai lá e faz. Depois você analisa o que está sentindo, né? Foi bom? Você não queria ir na festa, mas você foi, seus amigos estavam lá, você sorriu, você brincou. Foi bom? Foi. Então, isso vai reforçar aquele seu comportamento de ir outras vezes. Não dá para a gente ficar, né, sustentando aquilo. Ah, se eu for, vão me achar feio. Se eu for, vão me achar gordo. A gente não vai agradar todo mundo e a gente precisa ter uma coisa na nossa cabeça. Se a barriga do Wesley incomoda a Ana, talvez o problema esteja na Ana e não no Wesley. Então a Exatamente. gente precisa analisar isso, porque se a gente for agradar o outro o tempo inteiro, igual você falou dos aplicativos, né? Eu já vi um meme na internet que eles diziam que o aplicativo é o novo mercado de carnes. A pessoa entra ali, ela escolhe a peça mais bonita e ela leva ou não. E a gente não tem que aceitar se colocar nesse lugar, né? A gente precisa se valorizar, a gente precisa se sentir bem como somos. A gente precisa saber o preço da Exatamente. picanha. Pra gente, é o quê? A gente precisa saber o preço da picanha. Sim. Aliás, né, tá tudo caro, então não dá nem pra dizer que não. Gente, só pra gente não se estender aqui, porque a gente realmente já falou sobre isso, mas eu acho legal aqui, ó, a Madai Mendes, ela falou o seguinte: a falta de responsabilidade e empatia ao opinar ou expor o que pensamos pode ser perigoso. E aí, Madai, eu vou te falar o seguinte, eu vou tomar aqui a liberdade de responder sobre isso antes de eu passar aqui para a próxima pergunta. A questão de você falar o que você pensa na internet, ela vem acompanhada de você vai ouvir o que você não quer. É assim como Uhum. na vida. Que não seja hoje, mas pode ser que no outro dia alguém vá lá e destrua o seu psicológico sem pena nenhuma, porque aquela Exato. pessoa vive para isso, vive para ser hater de internet. Então eu acho que empatia é de graça. A gente só não pratica porque a gente não quer, porque é muito mais divertido colocar o dedo no rosto do outro, expor o seu preconceito, expor o seu jeito de pensar como se ele fosse soberano de tudo, e se você não pensa como eu, você está errado, né? E a colocação do Wesley foi perfeita, né? E eu aprendi isso há muito tempo atrás, e isso é muito legal da gente aprender. O que o outro pensa de mim não é problema meu, é problema dele, entendeu? Agora, o que eu penso de mim, aí é que está o porém. O que que eu estou pensando de mim? Porque o que só pode te causar esse mal para que você trate e tenha sucesso é o que você pensa de você. Porque eu posso marcar uma consulta com a Ana, posso marcar uma consulta com o Wesley, eu posso ficar 10 anos com os dois ali, pedindo para que eles tratem a forma como o outro me vê, e eu não vou ter sucesso, eu vou gastar dinheiro, tempo, e eu não vou conseguir mudar a visão do outro. Beleza é uma coisa extremamente particular. Eu posso olhar para a Ana e falar, meu Deus, que mulher linda, maravilhosa. Eu posso olhar para o Wesley e falar, Wesley, cara, que homem bonito. E a outra pessoa do meu lado fala, não, você está falando sério? Meu Deus. E essa outra pessoa, ela já viu uma lista de defeitos. Não, você está falando sério? Olha ali o cabelo. Não, mas e o nariz ali? Não, mas isso aqui no olho. Então, gente, beleza é subjetivo. Não vai dar para você passar como Miss Brasil em todos os locais onde você vai. Tá? Então, as pessoas não vão gostar de você e tá tudo bem. A gente não ser para todos os públicos faz parte da vida. Tá? Então, às vezes a gente fica com essa coisa de, eu vou falar o que eu penso, porque eu sou sincerão. Não, você não é sincerão, você só é mal educado, você só é desagradável, você só está Inconveniente. dando uma opinião inconveniente, você só está machucando alguém de graça, e depois, quando volta para você, isso os influenciadores gostam bastante de fazer, você corre para os stories, faz ali 40 pontinhos de story reclamando que as pessoas não te entendem, quem te conhece sabe isso, isso e isso. Então, ponto final aqui. Empatia é de graça, só não pratica quem não quer. Ok?
Gente, eu vou me encaminhar aqui para as duas últimas perguntas, e uma mais rapidinho, Duas? e a outra que não. Porque senão a gente fica aqui. Mais uma é para você, tá, doutora? Você já vai responder que ela é bem rápida, e eu só vou perguntar porque eu quero colocar aqui nessa live é o seguinte: o que não falar para pessoas em depressão? Você é preguiça, sai da cama, você tem que fazer alguma coisa, ninguém vai fazer por você, tem que sair daí. Isso é falta de Deus, isso é falta de trabalho, isso é falta de responsabilidade. Tudo isso é muito negativo e não ajuda em nada. Depressão é uma doença, é um transtorno, tem fatores fisiológicos envolvidos. O que você pode falar é assim: eu posso fazer companhia para você? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Ao invés de falar, levanta dessa cama e vai fazer alguma coisa, você pode falar assim: a gente podia dar uma volta, o que você acha? Vamos caminhar? Vamos tomar um café? Olha, fiz um negócio aqui que você gosta, fiz a lasanha que você gosta. Lasanha. O gatinho. Lasanha? Os Garfields aí todos, cara, Tchau, Wesley, você lasanha? vai carregar essa culpa com você. Vai fechar delivery, vai acabar a live, não vai ter delivery para entregar, essa culpa você vai levar com você, viu, Wesley? Desse gatilho que você deu na gente aqui de fome. Exato, é isso. É isso. É isso, basicamente são essas coisas, sabe? Assim, são os clichês que a gente escuta por aí, mas que realmente eles são muito negativos mesmo. Ou seja, em vez de você mandar determinar coisas na vida, aqui, igual falaram aqui, ó, saúde mental. Só depende de você. Essa é de lascar É de mesmo. E lascar quando mesmo. você diz que você já desistiu da vida, falar para ela só depende de você, então tá bom. Ela vai lá e vai fazer o que a gente não quer que ela faça. Então, em vez de você ordenar na vida de quem já não tem mais, não está no momento de tomar decisões, acompanhe, estenda a mão, Sim, tá? É de sem dúvida. graça também. De graça. E isso também faz parte da empatia. E saber o que Acolher, falar, né? gente, acolher. Saber o que falar é muito importante, porque às vezes você, né, isso eu também falo muito para os alunos, não seja você a última voz que aquela pessoa vai ouvir. Que não seja a sua. Cuidado para que Sim, você não dê a palavra final para aquela pessoa fazer uma besteira. Então, tome sim. cuidado com o que você fala. A gente não conhece o limite da pessoa. Se você conhece, é diferente. Mas se você não conhece, e aliás, até quando você conhece, a gente, na verdade, nunca conhece ninguém 100%. A gente não precisa Né? Então, testar limites, né? só não Exatamente. fala. Só não Uhum. fala, tá? E para encerrar, gente, eu queria perguntar para vocês dois, a outra pergunta de US$ 1 milhão. Eu tô te devendo US$ 1 milhão? Não, né, Wesley? Não, não. Não, né? Você fez Tá, o então essa Pix. agora. Fez o Pix, foi rapidinho. Não, essa parte eu vou editar, eu vou cortar da live, ninguém vai saber. Mas, então agora eu vou te fazer uma outra pergunta também, valendo US$ 1 milhão, que se você acertar, depois eu vou cortar da live também. Para vocês dois, eu queria saber, gente, o que fazer? A gente está em pandemia ainda, embora já estejamos, né, caminhando, estamos nos vacinando. Graças a Deus aqui na escola nós já conseguimos tomar as 2 doses, inclusive vá se vacinar, não fique em casa, tenha empatia. A vacinação também é empatia, é você pensar em si e no outro, tá? Então vá se vacinar. Nós, graças a Deus, já conseguimos aqui na escola tomar as 2 doses, né? Já estamos mais seguros. É, mas a pandemia está aí, né? E eu queria que vocês trouxessem para a gente que está assistindo aqui, para a gente que ainda vai assistir depois, né, lá no YouTube, eu queria que vocês trouxessem para a gente dicas mesmo, assim, bem práticas. O que eu posso fazer durante essa pandemia para não enlouquecer completamente? A gente sabe que a pandemia potencializou muitos transtornos mentais, trouxe depressão para muita gente, e, ansiedade. Gente, eu estou falando muito sério. A ansiedade é assustador, tá? E a gente tem presenciado. Então, ela trouxe ansiedade para pessoas que nós nunca imaginávamos, tá? E a gente não conhece o limite de ninguém. Uhum. Tá batendo
né? Tá batendo na nossa cara, esses problemas todos, né? É pensamento acelerado, é ansiedade, é depressão, é tudo ao mesmo tempo, é muita informação, é vacina, não vacina, é isso, é aquilo, é preço, é não sei o quê. Gente, o que a gente, nós, meros mortais aqui, podemos fazer para não enlouquecer nessa pandemia? Eu acho que uma das coisas principais, né, é a gente ter um mínimo de organização, principalmente quem ainda está, né, ficando mais em casa. Tem pessoas que têm aí essa possibilidade, né, porque ainda está com trabalho remoto, e algumas outras pessoas, porque tem alguma comorbidade também e ainda estão ficando em casa, tentar ter o mínimo possível de organização, né, ter um pouco de rotina, mesmo quando você está em casa. Isso ajuda muito a estruturar. É você levantar, você tomar um banho como você fazia antes de ir para o trabalho, você tem um horário para o café da manhã, você tem um horário para o almoço. É você tentar manter contato social com as outras pessoas, isso pode ser por ligação. Aí a tecnologia ajudou muito, né, nesse período também. Você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode conversar com as pessoas, você tentar fazer uma atividade física dentro de casa, assistir um filme. Algumas pessoas fizeram também, eu achei muito legal, de várias pessoas, cada uma na sua casa, assistindo o mesmo filme, depois comentar sobre. Você pode programar com as pessoas de fazer uma leitura, né, e cada um trabalhar um pouco daquilo ali. Então, existem muitas possibilidades, né, mesmo dentro de um quadro, né, onde a gente ainda está vivenciando uma pandemia. E o importante é a gente ter também, né, aquele pensamento de que isso vai passar, de que é uma fase, né, um momento, que a gente pode aprender com isso também, como a Ana falou, não é romantizar um momento desse, mas que a gente também tem algumas aprendizagens com tudo isso, né? Algumas coisas se desenvolveram, outras precisaram ser desenvolvidas. A gente aí, muita gente conseguiu desenvolver competências que não sabia nem que tinha, né? Por exemplo, o caso das mães que já trabalhavam fora, que já tinha a dupla jornada de trabalho em casa e ganhou uma terceira jornada de trabalho com os filhos, que elas tiveram que ser tutoras ou professoras, né? Já que as mulheres foram quem mais ocuparam aí esse espaço, né? Então aprenderam algo novo também, por mais desgastante, e sempre acreditando que é uma fase, que é um momento que vai passar, né? E olhando ali para aquele ponto que a gente começou falando da gratidão, de que eu estou vivo, eu estou com saúde, né? Eu tenho essa oportunidade de ficar em casa, tentar olhar por um aspecto mais positivo mesmo, porque se a gente for focar no lado negativo, né? E aí eu coloco também, não é se alienar, mas é consumir demais notícias sobre a pandemia. Isso deixa a gente muito mais ansioso. Eu me lembro que teve um período que eu fiquei muito ansioso, que todos os dias eu olhava no jornal de manhã, meio-dia e à tarde. Aí eu via os números que as secretarias de saúde enviavam na época para o Ministério da Saúde, divulgava, né? Tinha uma coletiva. E aquilo dá um gatilho horrível em você, assim, você vê aquele número da tragédia todo dia. Então, tentar não consumir tanto disso, né, também. Não é negar. A gente sabe que está acontecendo, que tem as Sim. perdas, né, que tem as mortes, que tem o luto. O luto é importante a gente passar por ele também, mas a gente tentar consumir um pouco do outro lado, né? O que que os outros países estão fazendo também, o que que a gente pode fazer em casa, o que que ensinaram a fazer aqui, e tentar se exercitar um pouco, se exercitar em vários aspectos, né? Físico, mental e social. Sim. Tem um ponto também. Exatamente. Façam terapia. Não dói. A gente não morde. Ajuda. Façam terapia. E ainda pode fazer online, né? Que é uma maravilha. Recebi tanto aquele meme essa semana do bom da terapia online que a gente pode sair da terapia e chorar na cama, que é lugar quente. É, chorar na cama quentinha. Que a Não pessoa não precisa vai ver, mais, né? não precisa ir mais chorando no carro, né? Ouvindo aquela música, se sentindo dentro do clipe ali. Ouvindo evidências, né? É, Sim. Gente, a Thaís, ela falou uma coisa aqui, ó. Ela falou assim: acho importante na escola tirarem o tabu do psicólogo para os alunos. Eles têm em mente que é para quem está doente, douro, Acho que depressivo é e etc. doidos. Thaís, isso. Thaís, pronto, você encontrou um colégio que não é assim, tá? Nós acreditamos e investimos
total em saúde mental, porque a gente sabe que não adianta a gente entupir os nossos alunos de conteúdo e mandar eles para o mercado de trabalho completamente despreparados emocional e psicologicamente. Né? Então, nós abraçamos a campanha do Setembro Amarelo, né? Intensificamos aqui durante o mês de setembro, mas nós temos um programa de educação socioemocional. Então, eles falam isso quase que, veem isso quase que diariamente, semanalmente, mensalmente. Né? Então, hoje nós estamos encerrando essa campanha do Setembro Amarelo, mas aqui nós fazemos campanhas, às vezes, esporádicas. Né? A gente fez o Junho de Mente Saudável com a doutora Ana, né, em pleno mês de junho, e a gente fez algumas postagens, elas estão aqui no feed. Então, a gente acredita muito, muito mesmo, que ser conteudista pode acabar não ajudando tanto os nossos alunos para a vida, como a gente investir não só no conteúdo, que é a obrigação da escola, mas o investir no o que mais. Na formação, né? Isso, da formação como ser humano, não só como profissional, mas da formação como ser humano. E a gente acha isso muito importante. A gente não está aqui fazendo média para ninguém, a gente não está aqui abraçando campanha por viralização, a gente não é isso, não é sobre isso. O que a gente quer mesmo é alcançar alguém, né? E se essa pessoa que estava se sentindo mal, se sentir um pouquinho melhor vendo uma live, ou vendo o vídeo da Ana, ou vendo um story do Wesley, se sentir um pouquinho melhor, a gente conseguiu. A gente já cumpriu a nossa missão. Né? E esses conteúdos eles vão ficar disponíveis. A Thaís perguntou também, acho que é da nossa linha de atuação, né, Thaís? Tanto eu quanto o Wesley, a gente trabalha com terapia cognitivo-comportamental. Nós dois trabalhamos com terapia cognitivo-comportamental. Eu acho que foi a Thaís que complementou, né, que ela gostaria que o filho fizesse terapia, mas parece que ele tem receio por causa desse tipo de comentários, né? Infelizmente, esse tipo de comentário, principalmente com psicólogo e com psiquiatra, ainda existe muito, né? Algo muito recorrente. E tem gente que chega na terapia e fala, eu vim, mas eu não sou doido, né? Então, a gente percebe que ainda é uma realidade, ainda existe um tabu, e que é algo que precisa ser desconstruído, né? Não dá para tratar só no âmbito da saúde ali mesmo. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que a psicologia ela é muito mais ampla, né? Ela é social, ela é comunitária, né? Ela é organizacional, ela é escolar. Então, nós temos aí diversos tipos, né, de ambientes onde o psicólogo pode ser inserido e ele pode contribuir para a qualidade de vida e para o bem-estar. Então, não é só, né, essa visão de que você, para ir no psicólogo, tem que estar doente. Não, foi como a gente falou lá no comecinho. Tem adolescentes hoje que procuram porque eles querem conversar alguma coisa que não tem coragem de conversar com os pais, que não tem aquela abertura. Então, a saúde mental, né, ela precisa ser cuidada o ano inteiro, né, ela precisa ser trabalhada o ano inteiro. E a gente precisa, todo mundo, né, as pessoas que estão assistindo a live também, levar essa mensagem o ano todo. A gente foca muito em janeiro branco, né, e setembro amarelo. Mas os outros 10 meses do ano precisam também desses investimentos, dessas ações, e a gente entender, né, que todos esses adoecimentos, eles também têm uma origem aí que a gente percebe os gatilhos no meio social. Eu sempre brinco quando o paciente de primeira sessão chega falando para mim assim, olha, eu não sou louco, eu falo, não se preocupe, eu sei que você não é doido, porque aqui doido a gente só recebe quando chega amarrado. Se não chegar amarrado, não é doido, pronto. É isso mesmo. E a gente, assim, aqui, pelo menos a gente, eu só posso falar pela gente. A gente aqui no colégio acredita muito que terapia é fundamental, né? Não é à toa que nós estamos há 3 anos já abraçando a campanha do Setembro Amarelo, né? Sempre tivemos aí programas de educação socioemocional, então nós verdadeiramente acreditamos nisso. Então, gente, antes de você parar e ficar postando mensagem durante setembro, ficar postando história amarelo, ficar abrindo caixa de mensagem para responder. Gente, pelo amor de Deus, se você não é psicólogo, não faça isso. Cuidado com as pessoas que você segue. Essas pessoas aí não têm habilidade nenhuma e elas abrem caixa de pergunta e converse comigo, faça uma... Gente, não é isso.
procura um psicólogo, sabe? Terapia tá aí para isso, para ajudar você a se conhecer, para ajudar você a ter respostas de quem pode dar respostas. É por isso que nós todos estamos trazendo psicólogos, eles são formados, eles estudaram, eles dedicaram a vida a isso. Eles podem dizer para vocês o seu sim ou não. Tá? Então, tomem cuidado com essas informações que vocês acham por aí, pelo amor de Deus, gente. Falando Tá? em Isso não caixinha, a gente já está indo quase para 2 horas de live, né? Ah, estamos beleza? encerrando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver até se o Wesley quer fazer também. Eu vou abrir uma caixinha. É a hora que eu sair, da mesma forma que a gente fez na live passada, eu vou abrir uma caixinha. Se alguém quer fazer alguma pergunta, ficou desconfortável de fazer o comentário, a pergunta durante a live, eu acho que a gente respondeu todas as perguntas, mas o meu olho de lince já estava meio Então, baixo aqui, então talvez eu tenha deixado passar alguma, se eu não esclareci, se a gente não falou de uma forma muito objetiva, se vocês quiserem mandar para a gente, podem mandar, e aí a gente responde de hoje para amanhã, e abre esse espaço para conversar também. Isso mesmo. isso. Então, posso encerrar? Posso? Vamos Gente, fazer olha só, é o lasanha. seguinte. Vamos. Vamos fazer lasanha, pelo amor de Deus. Olha só, gente. Então, assim, eu queria, para a gente poder fechar aqui, né? Essa live ela vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube ainda essa semana, tá? Acompanha a gente aqui no Instagram, a gente vai avisar. As outras lives já estão lá. E eu não vou me desculpar por essa live longa, tá bom? Não vou me desculpar, não, porque eu acho que assim, é a oportunidade, são dois psicólogos maravilhosos que estão aqui com a gente. Então, vocês que me desculpem, mas não me desculpem também, porque a gente tem que sugar o máximo que a gente pode de vocês. E se você ficou curioso querendo saber mais, procura eles dois, agenda o seu horário com eles, façam terapia. Ah, não quero eles dois. Faça terapia do mesmo jeito, procura outro terapeuta, tá, gente? Sim. Porque a sua vida pode depender disso. Se autoconhecer pode evitar um monte de problema na sua vida. Então, faça isso o mais rápido possível. E eu quero estender aqui os nossos agradecimentos a vocês dois. A Grazi também, né, que fez uma live maravilhosa também, que está lá no nosso canal. A gente está se despedindo do mês de Setembro Amarelo, né? Do mês de setembro. Já até botei junto, já falei tanto Setembro Amarelo que a gente, enfim, já faz muita parte, já está no sangue. A gente está se despedindo do mês de setembro, que foi amarelo, né? E a gente tem. Eu fiquei pensando antes da live, assim, algumas palavras para agradecer a vocês, gente, e assim, eu falhei miseravelmente. Então, eu queria só, assim, agradecer a vocês de todo o coração, por vocês terem topado entrar. A doutora Ana já é freguesa, né? A doutora Ana, ela já tem um quartinho para ela vir morar aqui. Na Você sabe? escola. Porque quando eu não vou lá Vou manter a doutora Ana em cativeiro, sabe? Faço, doutora Ana, agora você vai Agora eu ficar comigo. carrego o Wesley comigo. Agora, Wesley, sinto te informar, mas vai passar uma moto aí na sua casa para trazer vocês para cá. Porque, gente, é muito valioso, sabe? Talvez vocês façam isso todos os dias, vocês lidam com isso todos os dias. É a vida de vocês tratar desses transtornos, dessas pessoas, né? Dessas vidas, mas para a gente é ouro ter vocês aqui, né? Assim, por vocês terem aberto mão dessa agenda doida de vocês aí, que a gente sabe que é power, né? É uma correria total. Então, assim, gente, em nome do colégio, eu queria agradecer a vocês, assim, imensamente. Espero poder ter vocês. A Ana não tem escolha, ela vai estar aqui 50 anos. Mas, Wesley, ter recebido você foi, assim, foi um presentão, né? Era algo que eu já queria trazer faz tempo, né? Assim, um psicólogo, uma voz masculina. Tem gente que se identifica mais, né? Assim, com uma voz masculina. Então, eu já queria fazer isso. Agora, não tem para onde você que está assistindo fugir, tá bom? Tem psicólogo ou psicóloga, agora você pode escolher o lado que você quer ir e se joga na terapia. Setembro acabou, mas a sua saúde mental vai continuar para sempre. E cuide dela, você só tem uma, tá bom? Então, é isso, tá? Muito obrigado.
A Ana vai abrir a caixinha lá no perfil dela. O Wesley, você vai abrir também, Wesley, lá no seu Posso perfil? abrir. Então, ó, prestem atenção. Os perfis deles estão marcados lá nos nossos stories, tá? Que o anúncio da live tá lá. Clique em cima dos perfis deles. Eles vão abrir a caixinha, aí vocês correm para lá, deixa a pergunta de vocês, eles vão continuar. Gente, vou dar aquele meu discurso, tá? Façam um favor a vocês mesmos e sigam essas duas pessoas maravilhosas e abençoadas aqui. Vamos, por favor, levar seguidores para eles, porque o conteúdo deles vai ajudar vocês, gente. Vai ajudar verdadeiramente. Não é que você não tem que ter outro entretenimento na vida, não. Mas você tá rolando ali o seu feed com aquele bando de coisa que a gente gosta de rir. De repente, vem uma coisinha ali, pode mudar o seu dia. Tá bom? Então, Tá certíssimo. obrigado. Obrigada demais pelo convite. Obrigada, Obrigado Wesley. pelo convite. Imagina, gente. Obrigado a vocês. Você que está aí assistindo a gente, tá? Sigam essas duas pessoas. Vocês que vieram do Wesley, vocês que vieram da Ana, pode seguir a gente também. A gente é legal, tá bom? A gente não morde. A gente posta umas coisas legais também, tá bom? Gente, muito obrigada Corre pela lá também. participação de vocês também. Ai, foi ótimo. Obrigado para todo mundo. Foi ótimo. Durou quase, não durou 2 horas, tá, Ana? Você que Tá faz quase ali, Mas, tá? E depois você vai assistindo, nem que você vai assistindo picadinho, tá bom? Lá no YouTube, assiste um pouquinho hoje, depois assiste de novo, mas assim. Acelera o no YouTube áudio. dá para assistir acelerado. E não, ai. Eu não vou endossar isso, tá bom? Mas se você for igual a Ana, psicóloga, e quiser acelerar, Sim. vai lá. Vai lá. Tá bom, Tchau, gente? tchau, gente. Um Tchau, beijo. gente. Boa noite. Bom Boa fim de semana noite. para todo mundo.